Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e mais uma vez a gente começa falando, como sempre, de ambiente de negócios, empreendedorismo, tudo isso, claro, dentro do varejo, consumo, distribuição, também hospitalidade, muitas vezes. E a ideia do programa é passar para você algumas soluções, seja para os empresários, sejam para os empresários que nos assistem, ou até para você que é cliente, consumidor e quer entender um pouquinho melhor os bastidores do mundo corporativo ou do mercado como um todo, a depender do entrevistado, para que você fique mais esperto. A gente sempre diz, né, informação aqui na VMC News que gera valor. E hoje a gente vai falar de um assunto que dentro do varejo, cada vez mais utilizado, cada vez mais entendido, cada vez mais aprofundado e mais maduro, que é Retail Media. Né? E desse sentido de Retail Media, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, que é o CEO da Unlimitail, que aí eu vou pedir para ele falar o nome dele, para ele escolher se a pronúncia vai ser em português, se vai ser em francês. Quer ver? Eu vou começar assim. Fala o seu nome e, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença em francês. Eu que te agradeço. Meu nome em francês, Cyril Marchal. Cyril ou é Cheryl? Cyril, mas aí, já complicou. Cyril, já complicou. Cyril Marchal. Mas no Brasil, como é que ficou? Cara, vamos me chamar de Cyril Marchal que eu fico feliz. Cyril Marchal. Tá tudo certo. Já deu uma aportuguesada. É claro, eu tô brincando contigo. Então vamos começar já a pergunta-chave. Hoje, o que o Retail Media representa para o varejo brasileiro? Seja o varejo alimentar, food service, o varejo tradicional, não vamos ainda delimitar nesse sentido do setor, mas Retail Media como um todo, o que ele representa hoje no varejo brasileiro? Olha, se você me permite a resposta, você acabou de separar varejo alimentar, outras formas de varejo, eu acho que a maior diferença não é o que você vende, sim como você vende. Perfeito. O Retail Media nasceu no digital. Né? Ele nasceu com empresas tipo Amazon, nos Estados Unidos, e é isso que cresceu. Eu enxergo isso como a primeira onda do Retail Media, a segunda onda sendo, para mim, a onda de lojas. Então, a resposta, ela no caso digital, é uma oportunidade absurda, gigantesca, especialmente em marketplace, para você ajudar os vendedores a aparecerem. Num mundo onde tem uma infinidade de vendedores, é uma coisa que é muito importante, é por isso que essa onda cresceu muito rápido. No varejo mais físico, o tema é diferente. A capacidade de criar uma experiência boa que vai te permitir dar visibilidade para as indústrias, para as marcas, dentro do contexto da loja. E para o varejo, você claramente é uma oportunidade de melhorar a qualidade da loja, a experiência para o cliente e também de criar uma nova fonte de dinheiro que entra para dentro do varejo. Se você fosse definir Retail Media porque tem gente que quando a gente fala Retail Media, obviamente retail de varejo, mídia já é uma palavra muito utilizada, mas esse mídia já teve gente que falou, Rodrigo, Retail Media é a história do varejo na televisão, ou o varejo nas mídias como um todo, né? E não é bem isso. Quando a gente fala de mídia, o que a gente quer dizer? Faça uma definição. Pensa assim, quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar de Retail Media. Qual seria a definição? Então, quando a gente pensa nessas duas palavras e junta elas, o que a gente está fazendo? Mídia, nada novo. Existe uma coisa que está bem estabelecida, tem muitos formatos diferentes, né, de veículos no mercado, e a gente traz o lado de retail. O que é o retail? É o conhecimento do consumidor do que as pessoas compram. Misturando essas duas coisas, a gente consegue trazer uma experiência de mídia que é diferente, que é personalizada. Então, a gente tem uma missão de realmente atrelar informação de compra com o que a gente consegue mostrar para os clientes, para uma audiência. Então, a gente mistura informação de dados com audiência. É isso que faz que o Retail Media é uma coisa diferente. Conclua. Não, tudo bem. Pelo seguinte, me parece a primeira vez, e a minha função fazer a pergunta mais básica possível para que todo mundo que está assistindo a gente entenda o máximo possível. Então, assim, quando a gente pega uma rede social, querendo ou não, por meio dos algoritmos dela, estuda nosso comportamento. Né? Então, onde eu vou no meu explorar lá, o que eu vou buscar, as coisas, o tipo de conteúdo, vamos chamar assim, que eu fico mais tempo, aquele reel daquele conteúdo que eu assisto até o final, aquele que eu passei, né? No feed, o que eu paro para assistir, o que eu volto, com quem eu mando mensagens diretas, o que eu curto, o que eu comento, o que eu compartilho. Então, esse meu comportamento dentro da rede social
faz com que, vamos pegar por exemplo aqui o Instagram, né? Uhum. Faz com que o Instagram me mande determinados anúncios que tenham a ver com o meu comportamento. Sim. Isso de uma certa forma, isso é um retail media? Ou seja, é um estudo de comportamento, claro que eu estou fazendo uma analogia, obviamente, é um estudo do meu comportamento, e por meio do meu comportamento eu disparo algumas inserções de produtos ou serviços que eu posso gostar. É um princípio ou não é por aí o caminho? Tem alguma coisa em comum, que é que a gente vai trazer para você conteúdo que estatisticamente deveria te interessar. Tá. No caso, é analisado em função do seu comportamento, tipicamente no Instagram, por exemplo, já que você trouxe esse exemplo, a gente vai ver o que você olha, o que você assiste, o que você gosta, o que você curte, com quem você conversa, e o Instagram vai determinar o que faz sentido para você. No caso do Retail Media, a gente pode aparecer no Instagram. A diferença é que não é em função do que você curte. Eu vou conversar com você porque, por exemplo, eu sei que você compra Sprite. Eu tenho essa informação. Eu sei que você comprou 2 semanas atrás, 10 dias atrás. Eu sei onde você comprou. Então, dependendo disso, uma marca, pode ser no caso a Coca-Cola, o grupo Coca-Cola que tem essa marca, mas também pode ser um concorrente que tem interesse em conversar com alguém que curte uma marca de outra empresa e vai conversar diretamente com você. Então, a base é a mesma. Eu tenho informação e eu vou te passar uma mensagem de uma forma ou de outra. A diferença sendo que uma é comportamental, o seu comportamento na rede social, no nosso caso, o seu comportamento como comprador, no meu caso, no varejo alimentar. E essa seria a minha próxima pergunta. Você hoje atua mais no varejo alimentar? Olha, a Unlimiteu ela é uma joint venture entre o Aham. Grupo Carrefour e a Publicis na Europa. E a gente aqui está construindo o Unlimiteu no Brasil. Então, sim, a gente nasceu dentro do varejo alimentar. O, o porquê da Unlimiteu é unir essas forças, né? Tem uma força de tecnologia, de entendimento de mídia que vem da Publicis, e o Carrefour, que é um gigante do retail, do varejo mundial, com muitas operações, Sim. especialmente na Europa e aqui na América Latina, Brasil e Argentina, onde a gente é grande, muito grande. E ela, de fato, nasceu focada no varejo alimentar. Especialmente aqui no Brasil, onde a oportunidade é um pouco diferente do que a gente enxerga na Europa, onde, por exemplo, a penetração do e-commerce alimentar é muito mais alta que aqui no Brasil, 4 Aham. a 5 vezes mais alta. Então, aqui a gente está focando no mercado brasileiro muito mais no varejo alimentar do que a Unlimiteu na Europa, onde ela já trabalha com outras empresas em outras verticais do retail. Aqui a gente acredita que tem muito espaço para crescer dentro do varejo alimentar, porque, o Carrefour tem uma posição muito forte, Sim. e dois, o varejo alimentar no Brasil ele é muito pouco concentrado. É uma coisa bem específica do Brasil, onde você vai encontrar 100, 150 bandeiras que fazem o mercado, enquanto quando você vai num país como França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, você vai encontrar 4, 5 bandeiras que fazem 90% do mercado. Então, o fato do mercado ser estruturado assim no Brasil, ele cria oportunidades interessantes. E é interessante que você falou do varejo alimentar, porque quando saem, por exemplo, as divulgações de os maiores faturamentos do varejo alimentar, você pega às vezes um mercado regional que está entre os 5 maiores faturamentos do país. Sim. E tem gente aqui do Sudeste, por exemplo, que nem conhece determinadas marcas. O próprio supermercado BH, Uhum. que é gigantesco, é gigantesco. Se eu não me engano, está entre os 5 ou entre os 10 agora de cabeça, mas com certeza absoluta entre os 10 maiores faturamentos de mercados do país. Sim. E tem gente aqui de São Paulo que nunca ouviu falar. Grupo Mateus no Nordeste. Grupo bem então, lembrado, Grupo Mateus no Nordeste, bem lembrado. Ou no Sul, você também tem empresas impressionantes. Zafari, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Que chegou agora em São Paulo, agora Sim. sim, faz uns 10 anos mais ou menos, chegou recentemente em São Paulo, aí no Shopping Bourbon, Sim. que é uma potência, né, no Sul. Mas aí, se você puder, o que eu queria te pedir, Cyril, é assim, me dá um exemplo prático do retail media no varejo alimentar. Porque você diz assim, no mercado, então, eu fui lá ao mercado, eu fui no Carrefour, eu, Rodrigo, fui no Carrefour e fiz uma compra. Para você saber o que eu comprei, eu tenho que ter dado o meu CPF para você ali. Quando o caixa vai... quer colocar o CPF no nosso... Não é nem de nota fiscal, quero dizer. O CPF ali para você ter desconto, alguma coisa do tipo. É aí que começa a retail media? Sim e não. Tá. A gente tem vários tipos de produtos que permitem que a gente acompanhe a jornada de um cliente, né? Quanto mais informação eu tenho, mais completa vai ser essa jornada. Se eu sei quem você é, tipicamente, você nos passando seu CPF, um e-mail, alguma coisa assim,
eu vou poder te encontrar numa rede social, por exemplo. Tá. Eu vou poder conversar com você no Instagram ou no TikTok. O que a gente chama de off-site. Tá. Se você vai comprar diretamente no carrefour.com.br ou no site do Atacadão, ou no nosso caso do Sam's Club, que são as 3 bandeiras que o Carrefour tem aqui no Brasil, eu posso comunicar com você o que a gente chama de on-site. Você faz uma pesquisa de algum azeite, é capaz que uma empresa que vende um azeite decida subir no ranking para que você tenha a oportunidade de conhecer essa marca. De uma forma ou de outra, a gente vai poder comunicar com você no on-site. Outra forma de comunicação com você vai ser diretamente dentro da loja. MPDV, por exemplo, é comunicação de marca. A gente também tem muita tela em loja e cada dia mais, e a gente está vendo que o mercado inteiro está crescendo também nessa direção de subir tela nas lojas para poder comunicar diretamente com o consumidor. No caso da loja, eu não preciso saber quem é o Rodrigo. Eu já vou comunicar com você e com as pessoas que estão na loja nesse momento. Mas continua sendo retail media. Por quê? Por vários motivos. Mas o mais importante é, eu sei o que está acontecendo na loja naquele momento. A gente tem um entendimento bom do comportamento dos consumidores dentro de cada loja, cada dia, cada hora, e ele vai variando muito. E é isso que é interessante, né? Como eu estava te dizendo no início, o Retail Media nasceu no mundo digital, no e-commerce. É uma loja gigantesca. O nosso mundo, no caso do varejo alimentar, ele é um pouco diferente. Cada loja é como se fosse um e-commerce com mais ou menos informação. Quando você fala cada loja física, Cada né? loja física. Perfeito. Quando eu digo com mais ou menos informação, por quê? O Sam's Club, por exemplo, é um clube. 100% das pessoas são sócias. Eu sei quem compra. Você não pode comprar dentro do Sam's Club se você não diz quem você é. Uhum. Então ali está fácil, entre aspas. Carrefour, Fácil no sentido de uma informação mais pronta. exato. Por isso que é entre aspas. Exato. Né? No Carrefour, a taxa de conhecimento, vamos dizer, das pessoas, ela já não é de 100%, é bem mais fraca. Um atacadão, que é um negócio de atacado, inicialmente B2B, a taxa de conhecimento, de autenticação dos clientes é muito mais fraca. É estrutural. O mercado de atacado conhece menos os seus clientes que uma loja onde você tem um histórico de construção de relacionamento B2C e não B2B. Uhum. Mas, de qualquer forma, a ideia, para responder a sua pergunta, é: quanto mais informação eu tenho, mais interessante vai ser essa jornada que eu vou poder construir com cada cliente. Eu vou poder começar fora, em rede social, por exemplo, te trazer para dentro de um site de e-commerce ou um app, te trazer para dentro da loja. A ideia é sempre que eu vou conversar com você de uma ponta para outra. Se eu não sei quem você é, eu vou poder conversar com você no espaço físico, que seja uma loja de e-commerce, pura e dura, mas você ainda não fez o seu login, não sei quem você é, eu vou chutar de uma forma ou de outra, com estatística, ou dentro de uma loja onde a gente tem bastante informação sobre o comportamento global do que está acontecendo numa loja no modo H. Deixa eu te pedir uma gentileza. Eu vou precisar fazer um intervalo. Você fica mais um bloco comigo? Fico. Combinado. Então, o Varejista volta em um minutinho com mais um bloco aqui. Esse assunto de Retail Media interessa muito, tá bom? VMC News, informação que gera valor. Eu volto em um minutinho. Fica aí. Voltamos aqui nesse papo muito bom sobre Retail Media e como eu falei com o Cyril, eu vou acertar, Cyril Marchal, não, Marchal, ó, eu querendo falar em alemão, né, o CH com R, assim. Tranquilo. Vamos continuar com o Cyril. Cyril, a gente falou nesse bloco, falar de questões práticas. Lembrando quem entrou agora no programa, CEO da Unlimited. Eu tava falando certo, ela já ia lá. Unlimited, que é essa empresa joint venture entre Carrefour e Publicis, que atua no varejo alimentar com o Retail Media. Eu disse para você que eu queria falar de questões práticas. Eu até citei no final do primeiro bloco de que vai chegar um ponto em que a gente vai entrar no mercado e a gente, num telão de LED, vai ser atingido quase que de forma individual com alguma coisa voltada para mim. Sim. Vai chegar nesse nível, é uma viagem ainda, tá próximo disso. E se você puder falar de ações muito práticas para as pessoas que acessam o Sam's Club, como você falou, o Carrefour, o Atacadão, ou até outros mercados que não fazem parte da rede, e eles falarem, olha, isso aqui eu estou sendo atingido. Você consegue ser bem prático agora nesse bloco? Olha, tem muita tecnologia aí fora que permite ir na direção que você tá desenhando, né? Seu celular, por exemplo, ele permite conversar diretamente com você. Se você for cliente nosso e já for autenticado, tipicamente deu seu CPF, já comprou, enfim, já nos passou a informação,
Teoricamente, a tecnologia permite que você seja geolocalizado e entrando dentro da loja, nada impede que a gente faça um push te passando alguma coisa que vai te interessar, algum recado, alguma mensagem que vai te interessar. Isso é possível. Da mesma forma que câmeras, hoje em dia, permitem que a gente reconheça quem entrou. Dito isso, a lei é séria, né? O LGPD Sim. não autoriza, e que bom, e aqui quem fala é o cidadão, tá? Uhum. Não o CEO da Limiteu. Eu, como cidadão, acho maravilhoso ser protegido pela lei que garante que eu tenho alguma forma Privacidade? de privacidade, exato. Agora, mas na teoria isso é possível. Já existe tecnologia para isso. Quando você vê o que acontece em outros países onde a lei é diferente, você enxerga que o que você está desenhando já é quase uma realidade em muitos lugares do mundo, tá? Aqui no Brasil, não. Eu acho fantástico. Dito isso, com certeza, pouco a pouco, as coisas vão ir numa direção onde eu acredito que a gente possa ter mais conversas em função de onde você está. Na medida que você, como cliente, nos autoriza. Você Claro. pede que isso aconteça. Sem isso, não vai acontecer. Eu acho que é uma coisa que vai demorar ainda. E dependendo dos mercados, a cultura de cada país é diferente em relação à informação, a dados, etc. Acho que cada mercado vai andar no seu ritmo. E o que que a Unlimitail faz hoje, dentro das normas da LGPD, baseado na cultura brasileira, como você disse, nas leis brasileiras, como Uhum. você disse, o que que hoje tem de uma ação prática que você pode explicar? Por exemplo, seja de uma ação, numa conversa, como você falou, de rede social, seja dentro do ponto de venda, seja lá dentro da loja física, seja no .com.br, como você mencionou, você consegue dizer alguma coisa prática, você pode dizer alguma coisa prática que a Unlimitail faz por meio de retail media para exponenciar? Você falou o exemplo do azeite. Qual que seria uma ação? Ou se você quiser ir, por exemplo, da Sprite, que foi um refrigerante, ou outro produto, como é que você consegue explicar para quem está em casa, olha, isso aqui foi retail media que chegou até você? Olha, casos. A gente tem, de novo, a gente tem a oportunidade de contato, de conversa em muitos pontos. Fora da loja, de novo, qualquer rede social, dentro dos apps, do Uhum. ecossistema, do site do Grupo Carrefour, ou diretamente dentro de loja, através do MPDV ou tela. A realidade é que cada marca está no seu momento e ela vai querer criar conversas diferentes com os clientes, dependendo dos objetivos dela. Ela quer te trazer para a marca, que você descubra a marca, a mensagem vai ser uma. Ela quer aumentar o seu consumo, aumentar a sua fidelidade, a conversa vai ser outra. Ela quer que você descubra um novo produto da marca, mais um tipo de conversa possível. E as conversas assim são, não vou dizer infinitas, mas são numerosas. Muitas Muitas possibilidades. Claro, claro. possibilidades. Então a gente tenta ajudar cada marca em função dos objetivos dela, alavancando os ativos que a gente tem, que são consequentes, porque a escala permite que a gente tenha muito ponto de contato. Então, realmente, você como cliente, eu acho que o que importa mais e que a gente faz, né, é sempre tomar a decisão pensando primeiro no consumidor. Qual a experiência que eu vou criar para essa pessoa? Essa experiência tem que ser boa. Se ela não é boa, curto prazo, pode ser muito boa em termos de retorno de curto prazo, mas você não vai construir uma experiência que é boa. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, a gente abriu em Bangu uma loja do Atacadão onde a gente subiu 200 metros quadrados de tela. Assim, Caramba. é tela Nossa senhora, para era pra caramba, né? tudo quanto é lado, 200 metros exatamente. quadrados. 200 metros quadrados de tela Caraca. numa loja em Bangu do Atacadão. Ou seja, cada que a gente chama de backlight, em geral a gôndola, você enxerga lá, tem os produtos, e tem a gente chama de backlight, que é a marca que está lá, com luz atrás, enfim. A gente tirou o backlight tradicional que você enxerga no atacado brasileiro de forma geral e subiu tela em todas as gôndolas. São telas de, eu acho que não quero dizer uma besteira absurda, mas na casa de 4 metros quadrados. A primeira pergunta que veio foi: vamos fazer uma coisa onde cada tela passa um filme diferente, porque em cada corredor tem uma marca Sim, diferente. sim. Tem o corredor onde Uma você vai marca até um achar. setor, um Exato, a biscoito, Coca-Cola um é está aqui, óleo, é ali é isso. biscoito não sei o quê, Isso, aqui tem isso. chocolate, ali tem óleo, azeite, farinha, enfim. É uma possibilidade, porque a marca ela quer te chamar para o corredor onde ela está presente. E foi o primeiro pedido de algumas marcas. Aí a gente pensou e falou assim:
Mas isso vai ser um inferno para o cliente. Imagina um corredor central, onde você tem telas dos dois lados, 15 telas de cada lado, mais ou menos. Imagina 30 filmes rodando, de 10 segundos cada um, Você dizer um qualquer que inferno no seja. sentido de uma poluição visual, isso que você quer dizer. Exato. Uhum. É um Times Square, só que Times Square você vai para visitar. Times Square você vai lá para tirar foto lá, né? Para isso. A É. loja você não vai para brincar e Isso. ficar olhando vídeo. O vídeo que passa ali, ele deve estar ao seu serviço como cliente. A gente pensou, não é essa experiência que a gente quer criar para o cliente. De novo, a questão é qual a experiência que eu quero criar para o Legal. cliente, de forma que eu consiga servir o interesse da marca, mas primeiro garantir que o cliente tenha uma experiência boa. Se a experiência for ruim, ele vai fugir dessa loja. Com razão. Não quero isso. Então a gente achou um parceiro com quem a gente já trabalha faz tempo, que no caso é a DLED, e sincronizamos todas as telas. O ponto de sincronizar a tela é que você cria uma experiência bacana. Qualquer lugar da loja, você vê o mesmo filme passando. Então você não é chamado de um lado ou do outro. Você pode olhar para cá e para lá, continuar vendo o filme se você estiver interessado. Se não estiver interessado, ele também não chama muita atenção. Ele chama a atenção de quem tem algum interesse. E você vê uma cor só. Sei lá, se for uma marca Bali, vai ser amarelo. Coca-Cola, vai ser vermelho. Enfim, dependendo da marca, você vai ver uma coisa que não é uma experiência negativa. Pelo contrário, aí a gente começou a perguntar para os clientes: como é que vocês estão sentindo a experiência de vocês dentro dessa loja? Para entender o feedback de quem está lá comprando. E pouco a pouco a gente consegue construir uma coisa que faz sentido para quem entra dentro da loja primeiro, antes de mais nada. E depois sim, a gente vai construir algo nesta base que permite trazer um retorno interessante para quem financia, que é uma indústria. Para a gente encerrar, assim, qual o nível de maturidade hoje que a gente está do retail media no varejo alimentar? E pelo menos a gente está em 2025, né? Pensando em 2 ou 3 anos, quanto que a gente pode evoluir de maturidade? Claro, você contextualizou muito bem. Você está falando dos Estados Unidos e Europa, você está falando de uma realidade cultural. Brasil, não só pelo LGPD, como uma questão cultural, é uma outra realidade. Então a pergunta é, no Brasil, a gente está numa boa maturidade de retail media ou tem muito espaço para evoluir ainda, mesmo dentro dos contextos que o Brasil é muito peculiar? Se a pergunta é em relação ao varejo alimentar... Sim, varejo alimentar. Somos crianças. Tá. Crianças com um potencial absurdo. Mas ainda somos crianças. Por quê? De novo, o retail media nasceu no digital, a penetração do e-commerce no Brasil é muito baixa. Mesmo baixa, ainda tem players, são marketplaces tipo iFood, que levam uma boa fatia desse mercado. Então, no final das contas, é pouca gente no Brasil que compra diretamente do varejista no e-commerce. Pouca gente. Então, o nosso negócio é loja. E isso é uma coisa que o Brasil, de uma certa forma, está liderando a um ponto de vista mundial. Por quê? É muita bandeira, porque tem um mercado de atacado que é muito forte, que é uma especificidade do Brasil. Então a gente está aprendendo muita coisa. O que a gente enxerga é um potencial gigantesco e oportunidade também de consolidar o mercado. Legal. Por quê? Uma das coisas que as indústrias nos dizem é: eles conseguem conversar com a gente, com o Grupo Carrefour, porque o Grupo Carrefour é grande, ele representa uma fatia do mercado que é muito grande, mas mesmo assim é pequeno para a indústria. Eles conversam com a gente, com certeza, porque vai representar 20% do mercado. A gente é um player importante. Mas o sonho da indústria é conversar com um player que consegue trazer a marca deles em 50 bandeiras e 10 mil lojas. O que eu não tenho. Mesmo sendo o maior player do mercado brasileiro, não chega nisso. Estou há anos-luzes disso. Então a gente tem que consolidar esse mercado. Tem muita coisa que ainda vai acontecer nos próximos anos que vai fazer que esse mercado vai se tornar uma realidade muito interessante. O que é legal é esse potencial. Acho que o Brasil tem essa... Eu, como francês, tá? Cresci aqui, mas voltei só um ano atrás. Eu passei minha vida na Europa, então eu olho para o Brasil com olho de criança ainda, sabe? Tem muita coisa que eu acho legal porque eu ainda estou descobrindo de novo, redescobrindo. Tem uma energia aqui que eu acho bacana, as pessoas gostam de tentar. Esse test and learn, que na Europa a gente vê muito menos. Então aqui tem essa cultura de, cara, vamos tentar, se der certo, maravilha, a gente acelera. Se não der certo, tira e recomeça, faz de novo. Então, de novo, para responder essa pergunta, ainda somos crianças, mas com um potencial. Chegando naquela adolescência, que é o momento onde realmente teu corpo cresce, estamos chegando perto. Que bom. Cyril Marchal,
né? Já portuguesei o nome. Brigadíssimo pela sua presença, o CEO da... Rodrigo. Oi? Eu que te agradeço. Imagina, o CEO da Unlimited, que é essa joint venture aí de Carrefour e Publicis. Brigadíssimo. Por favor, já estendo o convite para lá no final do ano você voltar e trazer números de 2025. O que houve de crescimento do Retail Media. Brigadíssimo pelas informações, tá bom? Eu que te agradeço. Um abraço para você. Esse foi mais um Bloco do Varejista. Eu já volto em um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e agora na parte do varejo voltada para franquias e as micro franquias, que tem crescido muito aqui no Brasil. Eu estive nessa última feira da ABF, visitei muitos estandes e tinha uma parte só ali de micro franquias, ou seja, algumas franquias menores. Eu vou entender um pouquinho essas micro franquias, porque em especial dessas micro franquias existem as máquinas autônomas que vendem determinados produtos, as famosas vending machines, né? E essas máquinas elas são colocadas em muitos lugares, condomínios públicos, clubes, hospitais, enfim, são muitos lugares. Para eu entender um pouquinho mais desse mercado, eu trouxe aqui o Marcel Magalhães, que é diretor executivo do Balcão Urbano, que já veio paramentado, não tem nenhum problema. Eu sempre digo que o programa chama O Varejista. Se eu não autorizar as pessoas a falarem de marca, não é um programa de varejo. Então, desde que a gente fale da marca no sentido de modelo de negócio, estrutura, para a gente informar as pessoas, fique absolutamente à vontade. Aqui a gente é aberto para ouvir as marcas no sentido dos modelos de negócio. Maravilha. Essa introdução que eu fiz tem a ver? Micro franquias, essas vending machines, como é que tá rolando essa expansão? Começa por aí, Marcel, e claro, brigadíssimo aí por aceitar o convite, pela sua presença. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí, Rodrigo, e todo o programa. Tudo a ver, né, Rodrigo? A gente conversava um pouquinho rapidamente aí, a gente também esteve presente, né, na feira da BF. O Balcão Urbano começou como micro franquia, né? Hoje já está se tornando uma macro franquia em números, vamos dizer assim. Hoje mas como modelo ainda micro franquia. Como modelo sempre de micro franquia. Hoje o nosso operador ele começa com 3 unidades. Então hoje o nosso operador, quando ele procura você citou bem, né? Os principais locais, empresas, hospitais, condomínios, clubes, academias, tem clínicas, né? Então, hoje o varejo ele está indo muito para o autônomo, principalmente pós pandemia. Então, naquele momento ali, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de negócio, começamos a operar para entender como que seria esse modelo, né? Como que nós poderíamos dar escala nisso, nível nacional. Hoje a gente está presente em todas as regiões do Brasil já, atingimos aí 500 unidades. Então, como que nós faríamos isso em larga escala? A partir daí, a gente operou quase que 100 unidades. Depois, no segundo momento, a gente começou a transferir essas unidades para os franqueados, os primeiros franqueados da rede, né? E desde então, a gente vem vendendo e transacionando no mercado. Mas você me falou uma coisa que chamou atenção. Pelo menos, veja se eu entendi corretamente. O franqueado ele tem que começar com pelo menos 3 unidades. Também foi um ciclo de aprendizado nosso também, Rodrigo, né? Porque para a gente franquear um negócio, e principalmente no varejo, a gente tem que estar testando e, né, regulando isso para como que essa operação fica mais rentável, né? Porque a gente costuma colocar que o nosso franqueado é aquele franqueado que está em transição de carreira, é um franqueado que está sendo de CLT, ele quer começar a empreender, então é um pequeno negócio, é um baixo investimento para ele colocar. A gente entendeu que o custo operacional de operar máquinas dentro de um raio de 2, 3 quilômetros, 1, 2, 3, 5 ou 6, seria praticamente o mesmo. Por quê? Qual que é o custo? É deslocamento e abastecimento da máquina. Então, no começo a gente começou assim, a gente vendia as franquias de 1, 2, e depois a gente entendeu que a nossa média já estava em 3 unidades, então por que não a gente formatar isso para 3? Porque o custo, né, o ROI, o custo operacional e o ROI diminuiu consideravelmente. Quando você fala de 500, é somando franqueados que tem 3, né? Isso, então, sempre 500 pontos de venda. 500 PDVs você tem ali. 500 pontos de venda, exatamente. Quanto hoje é um investimento? O que você pode trazer? Porque, como eu falei, pode falar a marca normalmente, sim, mas quem está assistindo em casa, como você falou bem,
A pessoa está em transição de carreira, ela quer pensar num negócio, não tem Exato. muito para investir, Exato. quer fazer um investimento. Hoje, para abrir essas 3 unidades, isso ainda vale, né? Continuamos com Perfeito. 3 unidades. Para abrir essas 3 unidades hoje, qual o investimento inicial que a pessoa que está assistindo a gente tem que ter? Maravilha. Hoje a gente parte de R$70 mil. Tem uma máxima dentro da BF que as micro franquias vão ter 99 mil, né? Mas hoje a gente tem franquias a partir de R$10 mil. Uma máquina de café hoje nossa, uma taxa de franquia custa R$10 mil, né? Então, a partir do momento que você escolhe os vending machines de snacks, bebidas, que é o nosso carro-chefe, que é o Beats Bebes, né? Que é onde a gente tem bebida fria, tem parte de alimento congelado, tem salgados. Aí a gente está falando de 69 mil para 3 pontos de venda. Eu acho que esse é o principal carro-chefe. 69 mil só de taxa de franquia ou para operar com aquele primeiro estoque ali funcionando? Mais ou menos a gente coloca aí mais uns 10% de fluxo de caixa, frete, investimento. Quando a gente coloca 69 mil, ele passa a ser um operador, um franqueado nosso. Tá. Então 69 mil, em determinado momento, ele está operando com talvez 3 unidades dentro de uma clínica, ele quer aumentar para a máquina de café, ele quer colocar mais 3 máquinas de café, isso então eu entendi, ele transaciona. Não, isso eu entendi perfeitamente, mas eu quis dizer, esses 69, 70 mil é com a máquina cheia, vamos chamar assim, não é? Mais 10% para estar ela abastecida. Então, pensando em 70 mil mais 7 mil, 77, com as 3 máquinas abastecidas. Isso, se for para fora, a gente calcula em uma média de R$800 de frete por máquina. Tá bom. E aí, como é que começa o payback disso? Hoje a nossa média está em 13 para 14 meses. Tá? É uma ótima média. É uma ótima média. Eu posso trazer números aqui. O que você puder trazer, que hoje, for possível, eu agradeço. Hoje a média nossa nacional, tá, de 500 unidades, 500 pontos de venda, está em R$4.400 por ponto de venda. De faturamento ou resultado? De faturamento. Resultado, 1/3 disso. Números... 1/3 de resultado? 1/3 disso de resultado, 1/3 de custo operacional e 1/3 de produto. Mais ou menos é isso. Vai mudar um pouquinho aqui, determinada região e tal. Mas eu acho que o que mais chama atenção é que quando a gente falava lá no começo dos principais pontos, clínicas, hospitais, empresas, hoje a gente tem um top 30 de vendas e hoje dia 1º, a nossa principal, o nosso top 10 está acima de 20 mil, 1 ponto de venda de faturamento. Então, quando eu passo R$4.400 é porque nós temos franqueados começando com 1.500, 2, 3. A média nacional está em 4.400, quase 4.500. Só que o nosso top 20, top 30 de vendas está acima de 10, 15 mil reais e top 10 acima de 20. Ou seja, é aquela máxima de um empresário um dia veio aqui para mim e falou assim, olha, tem 3 fatores importantíssimos para abrir uma loja boa no varejo. Ponto, ponto e ponto. É isso. O nosso é ponto e ponto. 5 máximas eu vou completar. Como é que então, claro que eu fiz essa brincadeira que é verdadeira, né? Mas muito. Como é que hoje você faz para a escolha do ponto? Isso. Qual que é o seu principal critério hoje? Porque não tem só a Balcão Urbano. Visitei lá, são várias marcas que você tem dessas máquinas. Hoje a gente tem um pouquinho mais de concorrência com os mercados autônomos. E aí a gente saiu desse mercado. Naturalmente, as máquinas foram saindo dos condomínios. Hoje a gente ainda tem dentro de condomínio, dentro de hotel, mas o mercado ele tem uma conveniência um pouco mais próxima. Determinados locais optaram pelo mercado e naturalmente a gente ocupou um outro espaço. Então, assim, dentro do varejo como um todo, né, o mercado autônomo talvez seria o que mais se aproxima dentro de condomínios. Mas dentro de empresas, dentro de hospitais, dentro de clínicas, aí acho que as máquinas, elas atendem muito. Se você me permite a pergunta, esses top 30 que você mencionou, que estão faturando aí pouco mais de 20 mil, onde são esses pontos? Empresas e hospitais. Empresas e hospitais? Empresa e hospital. Empresa e hospital é o nosso carro-chefe hoje. Empresa, hospital, clínica. Hoje o Balcão Urbano também atende uma série de empresas do mercado. Então, hoje, empresas que querem ter, dentro do varejo, um novo ponto de venda, procuram o Balcão Urbano para isso. Então, hoje a gente atende algumas grandes marcas, também do varejo, de bebidas, de alimentação, de cosmético, de farmacêutico. Tudo isso a gente faz um MVP para eles, entende, porque o core deles não é esse. O nosso core é esse. Então, a gente faz o MVP deles
Isso parando em pé, como a gente fala, né? O vendedor falando, parando em pé isso daqui, a gente dá escala para dentro do nosso franquia. Você ajuda o franqueado a escolher o ponto ou ele já vem com a ideia de ponto e você só autoriza? Não, quando tem os dois caminhos. Quando a gente está vendendo uma taxa de franquia, a gente está transferindo todo esse know-how. Então a gente tem um departamento jurídico, um departamento contábil, financeiro, operacional, comercial, técnico. Dentro do comercial a gente tem dois principais pilares, né? O de pós-venda, né, que daí vai trabalhar com o franqueado, a partir daí a parte operacional, né, de como que ele vai se desenvolver e chegar no top 20, top 30, e uma área comercial exclusiva na negociação com pontos comerciais. Então hoje a gente tem um time só preocupado em estar captando novos locais. E o franqueado muitas vezes já vem com esse ponto. A gente estava na feira e as pessoas falando, a gente até estava entregando alguns brindes, e dentre eles tem um kit de boas-vindas para a empresa que está cedendo o espaço, né? E alguns já levaram, não, porque eu já tenho uma empresa, como que eu posso fazer? Então, vem muito do franqueado, mas o 60%, 70% é a nossa equipe que faz essa captação nacional. E aí surge uma pergunta que pode ser ingênua, mas eu tenho que fazer Claro. porque eu tenho que me colocar no lugar do público. Exato. Quando você pega os concorrentes todos que você tem, seja de mercados autônomos ou mesmo das machines, também tem outros concorrentes. Eu estava lá na feira da BF e eu, como bom curioso que sou, fiquei perguntando muita coisa para muita gente, né? Claro. E algumas pessoas me falaram assim, mas não sei se tem mais tanto ponto ainda disponível, ponto bom, né? Ponto bom disponível para abrir mercado, para abrir máquina. Você olha para a esquina, tem um mercado. Você olha para a esquina, tem outro mercado. Você olha para a esquina, eu não sei se mais tem tanto ponto bom. Eu escutei essa pergunta de um eventual interessado. Como eu sou jornalista, estava lá, saí perguntando para todo mundo. Faz sentido isso que ele falou ou não? A gente ainda tem, pelo tamanho do nosso país, a gente ainda tem um mercado absurdamente grande para explorar. Olha, eu vou dar alguns números. Tá. Né? Então, assim, hoje a gente tem mais de 350 mil pontos mapeados. No Brasil. 350 mil pontos mapeados no Brasil. O Brasil hoje deve ter uma média de vending machines de 6 a 7 mil máquinas. Então, somando todo mundo que atende. Todo mundo. Porque o nosso concorrente, tirando o mercado, que não é tão concorrente porque a gente saiu do condomínio, mas é o operador, aquele que às vezes compra uma máquina, quer começar a operar um negócio, ele vai procurar a parte de sistema, vai aprender numa necessidade também, numa dor, de uma troca de peça, vai ter as dificuldades dele. No nosso caso, a gente entrega tudo e a responsabilidade disso é nossa. O meu franqueado ele só precisa ir lá, abastecer e operar e trabalhar esse ponto. Então, assim, tem muito mercado. A gente, mas mercado bom? Quando você fala de 350 mil pontos mapeados, de pontos bons. Mercado bom. A gente está falando em pontos aí de 300, 400, 500 pessoas trabalhando, muita coisa. A parte hoteleira, tá migrando muito a parte hoteleira para a parte de vending machine autônoma, né? Parte de farmacêutica, todos os grandes centros logísticos, nada disso tem ainda, não está muito pouco ocupado. E para finalizar é o seguinte, o produto das machines ele é um pouco mais caro do que no mercado convencional, ou não? Então, ou isso é mito? Esse é um mito, esse é até bom você me dar essa oportunidade, Rodrigo, porque assim, isso se convencionou de muito ir para fora e comprar em aeroporto. O aeroporto não é a máquina que é carta. Não, aeroporto eu não vou nem citar. Porque teve um dia que eu fui comprar um chiclete, assim, aquele tabletezinho de chiclete, né? Eu posso falar aqui um Trident, fui comprar um Trident que eu pago 3, 4, 5 reais, dependendo do mercadinho, a 22. Isso. Eu olhei 22 e falei, não tenho coragem de pagar 22, né? E mais 20 ou 30 de um pão de queijo com uma fugaz. É isso. Então, assim, isso é mito, porque se hoje a gente está dentro de clínica, dentro de hospital, que muito próximo ali tem lanchonetes. Tem lanchonetes, então... Se eu não estiver competitivo na minha máquina... Você vai perder no mercado se também. Se eu colocar, olha, poxa, eu vou colocar um refrigerante a 10 reais, não faz o menor sentido. Né? Mas assim, o preço nosso de vending machine é muito o que você vai fazer uma alimentação. Se você vai comprar um refrigerante num restaurante, num almoço, é o que você vai pegar na vending machine. Um Trident num checkout é o que você vai pegar na vending machine. Então isso é um pouco... É bem mito aí, que é uma ótima oportunidade para a gente falar.
Marcel Magalhães, brigadíssimo pela sua presença, agradeço, diretor executivo aí do Balcão Urbano, que é uma oportunidade, se a pessoa quiser começar um negócio, você citou valores aqui, é só entrar em contato com vocês, certo? Maravilha, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, Marcel, esse foi mais um Bloco do Varejista, informando para você tendências de mercado. A gente volta em um minutinho aqui na BMC News, informação que gera valor. Até já! Voltamos com mais um Bloco do Varejista e agora a gente vai para um tema que, vamos chamar assim, tem uma convergência entre o DNA da BMC, que é a questão de investimento, com o varejo e associando a tecnologia. Todo mundo sabe que o varejo tem as margens apertadas. E quando a gente fala de investimento no varejo, já trouxe alguns investidores aqui que falaram, investir no varejo é complicado, taxa de juro alta, o varejo oscila muito. Mas aí a tecnologia, quando acoplada ao varejo, ela melhora a eficiência do varejo, possivelmente melhora as margens do varejo, né, as margens do resultado ali da loja, por exemplo, e aí a gente começa um outro nível de conversa sobre investimento em tecnologia para o varejo. Por isso que eu trouxe aqui Walter Sabini Jr., que é fundador da High Partners, né, que faz esse investimento em tecnologia para o varejo. Imagino que não só para o varejo, mas claro, se a gente está no varejista, a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro de tudo, Walter, brigadíssimo pela sua presença. Obrigado você, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre o tema que a gente gosta tanto. A minha introdução foi correta? É isso? Porque, veja, existe um mito que, nem sei se é muito mito, viu, Walter? Que, assim, é complicado investir no varejo. Margens apertadas, precisa ser muito bom operador para tirar dinheiro. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes. Quantos trilhões o varejo movimenta? 2 trilhões hoje. 2 trilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. As margens são apertadas, então você precisa de uma boa gestão. Pensando no mundo atual, essa boa gestão, além de outras coisas, obviamente, mas um dos pilares de boa gestão é colocar a tecnologia no lugar certo. É aí que entra a High Partners para trazer alguns investimentos em tecnologia para o varejo? Me explica um pouquinho para eu entender esse mercado. A visão está perfeita, né? Eu complementaria que o varejista hoje, raiz, operador bom ali, estão bem, né? Então o varejo dá dinheiro, obviamente tem que saber operar, não depender de crédito, que é um gerador de caixa para os varejistas, numa taxa de juros dessa alta que dá o complicador e todo mundo quer correr desse setor. Mas é um setor que move o Brasil, né? Estamos falando em 2 trilhões de reais, setor alimentar, vários outros setores. Então o que acontece hoje, para a gente, na minha visão, eu sempre fui um cara que investia em tecnologia para varejo, estou isso há 20 anos já, Tá? e hoje a gente está num limiar agora de disrupção, né? Com a entrada de tecnologia. O varejista hoje entende que tecnologia ela não é mais um diferencial, né? Ela hoje é questão de vida ou morte. Então o cara precisa realmente emplacar a tecnologia para melhorar muito a gestão operacional, trazer eficiência operacional e também trazer mais qualidade na experiência ao cliente, que é o que está mudando agora, vindo de inteligência artificial e tudo mais. O mercado está mudando. Então, assim, a gente investe muito nesse setor, nesse olhar, porque a gente entende que qualquer coisa que eu aplique ali, olhando muito no que diz respeito ao varejista, tecnologias que eu emplaque e rapidamente muda a margem dele, traga eficiência imediata. Você consegue já de cara dar um exemplo disso? Porque, claro, quando a gente fala de tecnologia no varejo, já tem gente perguntando do que a gente está falando? De um totem de automação? A gente está falando de um robô que atende pelo WhatsApp? Do que a gente está falando exatamente? Hoje, advindo da inteligência artificial, ela ficou mais clara agora pelo ChatGPT depois, que deixou todo mundo na palma da mão. Mas vamos dar um exemplo claro. Eu estou hoje num fundo com 8 investidas, próprio de fundo Retail Tech. A última chama-se Music. O que esse cara fez? Esse cara é um músico, compositor. Ele já vinha trabalhando na área de sonorização de lojas. Tá. Todo varejista tem som dentro da loja. Uhum. E existe uma taxa lá que você paga, que é alta, inclusive. O que ele trouxe? Taxa X para usar as músicas, né? Para usar as músicas. Isso, o ECAD. ECAD, O direito ECAD. A autoral. gente conhece bem em televisão. Exato, né? Então, vou te dar uma informação aqui. Você pega um grande varejista hoje, tá? Com mais ou menos 300 lojas, depende do tamanho maior, que é com os custos. Eu tenho um varejista hoje que economizou R$1 milhão com essa nova plataforma Music. O que ele faz? Ele tem uma composição das músicas por IA. Então ele consegue entregar uma plataforma varejista onde ele consegue criar músicas para satisfazer a experiência do cliente, seja jazz, o que for. Do estilo que for. Tá? E aí, além de cima, faz um retail media, onde eu posso fazer músicas atreladas à marca do varejo, mas também posso fazer campanhas, jingles, ou até chamadas
de retail media, ou seja, uma indústria fazendo propaganda na loja desse varejista. Então, o que eu faço imediatamente? Tiro taxa de CAD e ainda proporciono para ele um canal novo de dinheiro novo via um retail media. Aí é um investimento interessante. E essa ideia dessa music que você falou foi de um músico que pensou nisso, foi lá e fez. É quase que de maneira individual. Ele é um cara que já tinha uma plataforma de sonorização, ele inovou o setor dele com esse produto, é o primeiro que fez isso. A gente viu, gostou, testamos, funcionou bem, agora estamos escalando ele. E aí esse é um investimento que você faz. Esse é um investimento, esse tipo de Ou seja, investimento que eu gosto. você traz o dinheiro, coloca esse investimento e escala dentro do varejo, por exemplo. Te dar um passo atrás e falar o que a High Partners é. Isso. A High Partners é uma comunidade. Eu sou empreendedor há mais de 20 anos e virei investidor. Tá. Então eu fundei 4 empresas, depois investi mais 5, até começar a fazer os fundos de investimento. Porque com os fundos de investimento eu trago investidores junto comigo. Tá. Este fundo específico da Music, por exemplo, que é o Retail Tech, eu e mais 3 sócios do setor, muito reconhecidos, Alberto Serrentina, Eduardo Terra, Germa Quiroga. Nós quase fazemos o comitê de investimento, para olhar bem o que investir. Os investidores deste fundo que aportaram dinheiro são os grandes varejistas do setor. Então eu tenho mais de 90 varejistas Enterprise Brasil que investiram dinheiro para quê? Para ver a nossa curadoria de tecnologias para eles. E em cima disso, eu ainda ganho dinheiro. Entendi. Vamos chamar assim, eles pagaram para vocês fazerem a curadoria de colocar a tecnologia. Eles confiam no trabalho de vocês. Pagaram pela confiança da curadoria de vocês. Acho que ficou melhor assim. Exatamente. É um fundo de investimento, eles investiram dinheiro e dá um canal para eles confiarem na gente em levar tecnologias comprovadas de retorno financeiro para eles. O que o público mais gosta aqui de exemplo. Você citou esse exemplo da música, que para mim foi fantástico, um exemplo interessante. Você consegue citar mais uns 2, 3 de varejo aí para a gente poder ilustrar? Nós temos também a Food to Save. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, Food to Save é nosso cavalinho ali parado. O Lucas Infante, que é o CEO. Sim. A história dele é fantástica. E a gente gosta de founders que vivem a dor, viveram a dor. É o caso dele. Não sei se você sabe, mas ele foi um cara que teve Carrefour Express na Espanha e viveu isso na dor da pandemia e usou muito um produto parecido lá na Europa. E ele trouxe para cá e desenvolveu o produto. Quando a gente conheceu, testamos o produto no varejo, porque ele é um app, mas ele é um B2B2C, onde ele resolve muito uma dor do varejo, que é o excedente de alimentar. Quando a gente testou e rodou, colocamos nos varejistas, imediatamente, pós 30 dias, já começa a trazer retorno, porque o excedente que você vai jogar fora que você não conseguiu vender, ou doar o que seja, você começa a virar dinheiro. E trazendo novos clientes. Né? Porque o app ainda teve uma pegada de ESG muito importante, né? Porque o público gosta, porque você pode comprar, de repente, marcas que uma população não compraria, sei lá, um chocolate do Juro, uma Copenhagen, ou alguma outra marca, uma Dengo da vida, por 50% de desconto, 70% de desconto às vezes. Então ele trouxe uma eficiência que era algo muito que grande. seria jogado fora. Ele veio aqui no programa. Jogado fora, então. Claro. Então assim, porque assim, é algo que você ia descartar, ia virar dinheiro no lixo, ia virar um alimento no lixo e que você transforma, consegue vender, monetiza em cima disso e ainda traz uma alimentação de qualidade num valor mais acessível. Exatamente. Quer dizer, o modelo de negócio é fantástico. E aí, como a gente tem essa proximidade com os varejos, né, a gente consegue dar uma aceleração muito forte para ele. O Lucas, por exemplo, quando entrou no GPA, nós colocamos ele lá. E muda o fator do tamanho da companhia e a aceleração da companhia. E isso começa a promover. Mais um exemplo. Gostei. Primeiro exemplo da música excelente. Food to Save agora excelente também. Mais algum exemplo pra gente? Temos a Lookbox. A Lookbox, esse é bem legal porque eu gosto muito do Murta. O Murta é um físico que criou o GPT antes de o GPT aparecer. A gente investiu neles. Já tinha um LLM né, para as empresas. E ele se adaptou, mas ele gera um produto hoje para o varejista. Vamos tentar deixar mais claro aqui a linguagem. Ele é um copilot para o vendedor da ponta. Um copilot. Tá? Então, imagina uma grande varejista, seja Magalu, por exemplo, um case público com eles, onde o vendedor na ponta ele fica sendo monitorado por uma plataforma feed de informações, onde a Magalu consegue passar para todo mundo, mas ele monitora quem está chegando na meta ou não. Quem não está chegando em meta de vendas, via um corte cohort lá, ele consegue atuar de forma ativa pela IA, direcionando esses caras a como vender mais, ou melhor. Que tipo de produto, combos e por aí vai. E aí você começa a ter uma inteligência que vai proporcionar esse cara chegar na mesma linha dos outros. É um salvador de metas comerciais, vamos colocar assim. Vamos lá, né? Tem pessoas que têm mais facilidade que outras, né? Dificuldades que outras,
A IA vem para nivelar todo mundo. Então, esse cara é apoiado por uma IA que consegue deixar ele nivelado no mesmo cara que não precisaria da IA, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que todo mundo vai precisar. Mas a IA vem nessa força de ajuda muito grande. E ali ficou muito claro, com a aplicação da Lookbox, o aumento em vendas. De novo, existe um case público no Magalu, onde aumentou 6% as vendas no Black Friday desse público que não ia entrar. Só por conta dessa Só por conta da IA. ferramenta. Foi feito um teste AB ali. Quem não usava, não chegou. Quem usava, 6% a mais de vendas. E como é que você enxerga o futuro nesse sentido? Você como investidor, você como faz essa curadoria desse fundo de investimento que você mencionou, você citou 3 casos presentes, 3 casos reais que estão acontecendo. O que você está enxergando que você pode passar para nós de tendência que você enxerga para o varejo? Porque eu imagino que como você está falando de curadoria, você deve receber de ideias aí das mais estapafúrdias, as mais interessantes, as mais malucas que às vezes podem dar certo, inclusive, né? Eu sempre escuto muito, dá uma escutada numa ideia maluca, não descarta não. Escuta aí uma ideia que você considera maluca no começo. Mas enfim, o que você está enxergando de tendência aí para o futuro do varejo que você já pensa em investimento? Como eu já deu na entrada inicial aqui, eu acho assim, a tendência agora, a tecnologia está ficando cada vez mais rápida, forte, eficiente. Eu acho que o primeiro fator que eles estão olhando é, assim, a parte de eficiência operacional. Porque ele é ineficiente hoje, o varejo, se você pensar em atendimento e tudo mais. E a vem proporcionando muita informação sobre isso. A própria Lookbox dá informações direcionadas desde o CEO até lá embaixo, de como melhorar o negócio. Mas a tendência que a gente olha é tudo que vem para melhorar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente na jornada de compra. Uhum. Esses 2 itens. Tá? Eficiência operacional e jornada de compras. Vamos lá. Eficiência operacional, saving, eu melhoro o que eu tenho, já começa a melhorar a minha margem. E a experiência do consumidor, eu aumento vendas. São os 2 KPIs que eu Menor tenho que estar custo, maiormente receita. Exato. Resumindo, o que precisa é isso. É isso. E o que você está enxergando? Já tem alguma coisa que você pode adiantar? Alguma coisa que você não pode falar o nome ainda, mas alguma coisa que já está ali na mesa de vocês, que de repente você entende, olha, aqui eu acho que tem uma saída aqui que deve chegar interessante proximamente aí. Porque a gente quer novidade também, né? Por isso que eu estou te perguntando. Não tem a receita do bolo. Na verdade, assim, o nosso papel é vasculhar e olhar de tudo. Né? A gente olhou mais de 2.000 startups no último ano. 2.000? 2.000. Aí você está a foods, a tudo. E a gente vai monitorando. Tem coisas que a gente gosta, no fim não dá um acordo de price, o cara não entra no fundo. Mas isso não diz para a gente respeito a não indicar, que a gente indica para o nosso varejista mesmo assim, porque o foco é ajudar o varejista, né, que é nosso investidor. Mas a gente fica olhando de tudo. Então, assim, eu diria que é nessa linha que eu comentei agora. Eu estou buscando muito coisas ligadas à jornada do consumidor. Eu acredito que um fator que vai ser disruptado é a parte CRM. CRM é uma coisa que vem utilizada há anos. De novo, eu falei, estou há 20 anos no setor. O meu primeiro produto, a primeira empresa que eu realizei era uma plataforma de e-mail marketing. A gente meio que revolucionou a época. Eram só disparadores dos spams. A gente fez uma plataforma com inteligência e foi muito boa. Mas de lá para cá, eu nunca vi ninguém se preocupar em realmente acertar personalizada, de uma forma personalizada o consumidor final. É sempre de forma muito massa. É sempre muito escalável e aí você vai nessa super escala, você vai para massa. Não tem muito para você correr disso, mas esse não tem muito para você correr, que é o que você está falando do desafio, né? Fazer uma disrupção nessa lógica do CRM no varejo. Eu acho que hoje, com a tecnologia que está vindo, é possível fazer isso. A partir de memórias e tudo mais. Que era impossível, humanamente impossível fazer, hoje é possível. Que é uma IA substituir, por exemplo, uma prospecção de venda, do que você colocar um humano ali prospectando. Uma IA hoje faz isso com qualidade. Nessa linha, claro. Nessa linha. A IA vai entender os seus clientes individualmente e vai poder aportar e direcionar campanhas para eles individualmente. Imagina você, uma coisa que eu busco eu não acho. Tem algumas rodas fazendo, parece que vai sair, mas imagina você ter um assistente de compras onde fala assim, Rodrigo, sua esposa está fazendo aniversário mês que vem, olha aqui um kit de produtos que encaixa com a cara dela, o que você quer? Puta, eu gostei desse, compra para mim. Acabou. Vai chegar na sua casa bonitinho, comprado. Ou da sua filha, ou da sua sogra. A gente está longe de chegar nesse lugar? Eu não acho que está longe. Eu também acho que não. Você ainda não achou nada perfeitinho, entendi, para investir, mas não está longe, eu acho. Não está longe, temos tecnologia, falta alguém pegar e fazer, que é a parte da gente, quando a gente pensa em investimento, você tem aí os principais pontos, que é o produto, a ideia, aí você tem o founder,
Aham. né? E a execução. E aí o preço do negócio. Juntar esses 4 aqui e acertar o negócio não é tão simples. É o desafio, né? É o desafio. Walter Stubini Júnior, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por trazer tantas informações relevantes aqui para nós, da High Partner, o fundador, e que você continue investindo muito no varejo. E te falo, volte aí daqui 3, 4, 5 meses, já está estendido o convite real para você voltar e me trazer algumas novidades. Ó, assim que você tiver fiz um investimento aqui, tem uma novidade, pode ligar para a gente, vir aqui, que eu faço questão de abrir as portas para a gente poder falar de novidade do varejo. Combinado? Combinado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Esse foi o Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e mais um Varejista para você. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo programa. Tchau, tchau.